Olá a todos vós, finalmente irei fazer o unboxing do livro Manual de Produção e Interpretação de Textos. Basicamente, esta aqui é a capa da versão paperback. Basicamente é uma capa bem bonita, sem precisar de imagem. Sobre este livro. Este livro possui o intuito de ser um manual para a produção de textos, bem como sua interpretação. A produção e a interpretação, apesar de comumente estudadas separadas, estão interligadas, pois que o bom produtor de textos também é um bom interpretador, pois torna-se mais fácil colocar-se no lugar do autor para colher acertadamente a interpretação adequada. Assim, tentarei tratá-las como duas partes de um todo. Inicialmente, apresentar alguns textos criados por mim para exemplificar algumas das classes de textos que encontrareis na vida. Assim, como os textos são elaborados por mim, apresentam conteúdo ficcional. Todavia, deveis considerar a estrutura e o modo de organização dos textos. Em outras palavras, considereis os textos reais dentro dos respectivos universos ficcionais. Aprendendo a produzir e interpretar como os textos ficcionais, conseguirei interpretar e construir os textos da realidade. Afinal, a estrutura é semelhante, apenas mudando o conteúdo. Alguns textos aprendem o personagem de meus livros, outros aprendem reflexões. Quero que saibais que a criação e a escolha dos textos deve à afinidade que tenho com tais conteúdos para escrever e criar textos. Cada um de vós perceberá as habilidades que tens afinidade e quais não. Porém, em alguns certames podeis deparar-vos com a requisição de produção e interpretação de textos, fora das vossas respectivas afinidades. Assim, estáis preparados para tal possibilidade. Por que tens aqui, se eu estou falando vós? É porque cada um de vós és tu. Então, o conjunto das pessoas de vós são vários tus, né? E assim, estáis preparado é o imperativo, estáis vós, né? Capítulo 1. A leitura. Basicamente, eu digo aqui que para produzir textos e interpretar são duas coisas equivalentes, eu colocaria duas coisas complementares, né? E deveis ter o conhecimento, assim, das estruturas da lei. E aqui, este capítulo, eu convido a ler os 11 textos sem preocupar com a interpretação. São os textos. E eu irei passar logo para o outro capítulo, que sem mais explicação. A arte de produção e interpretação de textos. Antes de mais nada, para interpretar, produzir, aqui este símbolo, que esta barra é porque é interpretar ou produzir, é tipo e ou também. Deveis conhecer o vocabulário da língua, ou seja, o conjunto de palavras sempre empregada. Para tal, é recomendável ler frequentemente um dicionário ou livro de literatura em geral, muitos dos quais contêm glossário nas notas de rodapé ou no final do livro. Assim adquireis vocabulário de uma forma mais simples. Ao construir o texto, deveis atentar aos interlocutores, que são destinados e a finalidade que quereis transmitir. Isso é necessário para reduzir a chance de interpretações equivocadas devido aos vários significados que pode assumir cada palavra. Também é recomendável conhecer as regras de gramática, pois um texto que observa a norma culta é mais fácil de ser percebido, compreendido, por este ser padrão para todos os falantes da língua. Existem os gêneros e os tipos textuais. Os tipos são mais genéricos e abrangem vários gêneros cada. Os tipos textuais são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e instrucional. Já como exemplos de gêneros, temos a fábula ou conto, respecto ao gênero narrativo, vários outros como carta. Basicamente, eu digo aqui o que caracteriza o gênero narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo. Basicamente, aqui são minhas explicações, então pode ser análise dos textos. Aqui, basicamente, eu mostro o texto narrativo, uma fábula, e aqui o comentário. Como podeis observar, traz de um texto narrativo para apresentar a sequência de fatos. É intentado criar uma fábula. Podeis perceber pelo fato de haver como personagens animais e encerrar uma lição de moral. Basicamente aqui e aqui seriam tipo as questões. Vou explicar basicamente esta aqui. Os quatro prontos se viram a partir no meio da floresta. Havia uma distorção. Os quatro prontos se viram a partir. No meio da floresta havia uma distorção, e logo estava em um local maravilhoso, onde habitavam vários animais, dentre os quais espécies já extintas na floresta. A palavra destacar principalmente sentido que em o relatório ficará pronto esta semana. Não te preocupes, pois pronto estarei contigo. Está tudo pronto para a festa de amanhã. Eles revisaram o material e pronto descobriram suas falhas. Essa questão pode haver mais de uma alternativa. Correto. Basicamente assim. E aqui são as questões sem resposta. E aqui as resoluções. Basicamente aqui seria a questão 1. Esta aqui eu deixar para a voz ler os livros. No livro, né? Aqui essas dos quatro prontos, que é mais útil. A palavra ponto possui dois significados muito usados. Nos itens A e C possui um significado de finalizado, acabado. Basicamente assim. Aqui a explicação. E nos itens B e D possui um significado de logo, dentro de pouco tempo.
A frase do texto, os 4 prontos se viram a partir, pode ser escrita como os 4 dentro de pouco tempo se viram a partir, ou os 4 logo se viram a partir. Todavia, as frases, os 4 finalizados se viram a partir, os 4 acabados se viram a partir, os 4 terminados se viram a partir, além de perder o sentido original do texto, não apresentam sentido algum, ficando por isso estranhos. O relatório ficará finalizado esta semana. Não te preocupes, pois logo estarei contigo. Está tudo finalizado para a festa de amanhã, eles revisaram o material e logo descobrir suas falhas. Não confundir esta D com a frase, eles revisaram o material e finalizada esta revisão descobrir suas falhas, pois neste caso muda o sentido. Estrutura. Basicamente, o texto descritivo. Basicamente, este eu lerei o texto para que vós... esta pergunta aqui é bastante interessante aqui. É a questão do ir consigo, ir com ele. Esta eu deixarei para vós ler no livro. Ao final da rua vive uma família. Esta é composta por um homem, sua esposa e sua filha. O homem possui cabelo castanho, é magro, alto, idade de 30 anos, eletricista e possui ainda bom caráter. A mulher também conta com a mesma idade de seu marido, bem como quase todas as suas características, com a distinção de que seu cabelo, apesar de castanho, é longo, enquanto o de seu marido é curto, já sua profissão é professora e não eletricista. Ambos amam e cuidam com carinho de sua filha, que conta com 11 anos de idade. Ela foi adotada pelo casal quando contava com 10 anos de idade e, apesar de estar consigo apenas um ano, é feliz e ama seus pais. A menina também possui cabelo castanho, é alta, magra, possui bom caráter e, apesar de adotada, sua aparência física é muito semelhante à de sua mãe. E assim, como tal, deseja seguir a profissão de professora. Assim, esta é a família que vai ficar na rua. Comentários. Trate um texto descritivo. Seu objetivo é descrever as características da família que vive ao final da rua. Assim, expõe as características dos seus componentes. O homem alto, magro. A mulher possui 4 características iguais à do marido, exceto a profissão. Esta é professora e esse é eletricista. E o comprimento do cabelo, que é longo, enquanto seu marido é curto. A informação do comprimento do cabelo curto do homem aparece apenas aqui. Possui quase todas as características do marido, subentendendo que ela possui bom caráter, cabelo castanho e é magra e alta. Ambos possuem 30 anos de idade. O casal possui uma filha que foi adotada contava com 10 anos de idade, estando consigo já um ano. Consigo aqui com os pais, né? O marido e a esposa. Esta é feliz e, apesar de adotada, aprende praticamente as mesmas características físicas da mãe, ou seja, cabelo castanho, alta, magra, bom caráter. Deseja ainda seguir a mesma profissão, é professora. Ou seja, a filha possui a aparência de ser filha biológica, apesar de ser em realidade ser adotada. Vai poder perceber que o texto limita a enunciar informações acerca da família, as quais apresentam relevância, mas não são uma história em si. É importante lembrar que o texto começa com um tema, a família que vive ao final da rua e sua composição. 3 pessoas, homem, esposa e filha. Em alguns textos narrativos podem ocorrer sequências descritivas, quando o autor começa a descrever, por exemplo, as características dos personagens, o local em que se encontra, enfim. É que em livros e textos reais pode haver a presença de várias sequências diferentes, narrativa, descritiva e argumentativa. Nesses casos, deveis notar o tipo de sequência predominante, qual é o intuito do texto do livro. Exemplo, se em uma história houver a descrição do herói local, geralmente será narrativo, pois o objetivo é contar a história, ou seja, a sucessão de fatos. Ambos amam e cuidam com carinho de sua filha, que conta com 11 anos de idade. O tema dessa casa retoma algo já mencionado no texto, né? Que ele retoma. O termo ambos refere-se a mais de uma pessoa. No caso do texto, o retoma o homem e a mulher. O homem possui cabelo castanho, a mulher também conta com a mesma idade de seu marido. Ou seja, o termo ambos retoma os sujeitos mencionados nos 2 parágrafos. Basicamente, aqui há outras questões, né? Aqui. Qual pode ser o objetivo da criação desse texto? Como todo texto descritivo, seu objetivo é descrever algo. No caso, ele descreve a família que vive ao final da rua. Ele poderia haver sido encomendado por alguém que deseja saber algo dos moradores daquela rua, como um político, por exemplo. Mas provavelmente, como a filha adotada, o texto pode estar relacionado à assistência social, que verifique se a criança está bem na família. É possível chegar a tal conclusão pelos seguintes trechos. Ambos amam e cuidam com carinho de sua filha, que conta com 11 anos de idade. Ela foi adotada pelo casal quando contava com 10 anos de idade, e apesar de estar consigo apenas um ano, é feliz e ama seus pais. Ou seja, esses trechos mostram que não só a adotada está feliz com a adoção, mas também os adotantes, pois em apenas um ano já estão completamente adaptados, mesmo havendo adotado com 10 anos de idade. Claro que também o texto pode ser elaborado por um morador da rua, por diversos motivos, entre os quais um trabalho escolar acerca de uma família de sua rua. Ao final da rua vive uma família, esta é composta por um homem, sua esposa e sua filha. Tal texto é que possui tal conclusão. Ao final da rua, subentende que o autor encontra-se na mesma rua, família. Texto expositivo. Basicamente, darei uma lida basicamente no texto, né? Só uma parte. A espiritualidade consiste basicamente em uma modalidade de pensamento ou filosofia de vida, em que se busca calma, tranquilidade, paz, bem como evitar a raiva, estresse, etc. Por vezes está ligada à religiosidade, mas dela se distingue, pois a espiritualidade não depende de um credo religioso específico, podendo ser encontrada em quaisquer desses ou mesmo em sua ausência.
Por outro lado, é fato que a religiosidade auxilia e incentiva a espiritualidade. Todavia, existe a possibilidade de haver religiosidade sem espiritualidade, quando se foca mais na ritualística e aspectos exteriores da religião, descuidando da reforma interior e aspectos da crença. Basicamente, eu digo aqui no comentário que é um texto descritivo, porque se ele fosse argumentativo, ele começaria assim. Desde tempos remotos houve uma busca incessante pela religiosidade. Atualmente existe uma necessidade de espiritualidade que leva muitas pessoas para as mais diversas religiões, todavia muitas delas não são mais espirituais. E terminaria assim. Faz necessário, estando em meio religioso, focar mais nas virtudes e depender de simples ritualística das mesmas, enfocando os valores morais evocados pelas religiões. Já fora do meio religioso, é também importante evocar as virtudes de bondade sem esperar algo em troca, ou seja, ficar a massa. Na minha vida, irei viver a verdade que acredito, assim constar espiritual e tamejado. Basicamente aqui, fala aqui, o texto limita-se por os dados sem apresentar uma solução problemática. Aliás, nem sequer especificar a problemática. Basicamente é isso. Aqui. Os textos positivos visam apenas divulgar conhecimento, sem tentar convencer o leitor desde seu ponto de vista, que é o tipo argumentativo. Aqui tem as questões, aqui, basicamente. E para identificar a errada. Basicamente o texto aqui, né? Basicamente eu lerei o argumentativo aqui para vós. Aqui são o de negrito são as respostas, comentando. Atualmente vivemos numa sociedade onde impera a violência, seja ela física, moral, mental, espiritual ou outra de suas mais variadas formas, resultando em uma menor qualidade de vida e em um medo constante. A violência física ou clássica é aquela direcionada ao corpo humano ou a objetos materiais, ou seja, é assim chamada para atingir algo tangível no mundo físico. Além da física, existem outras formas de violência ainda mais perigosas. A violência moral dá-se quando um coletivo cria uma obrigação moral que vai de encontro à vontade do indivíduo, como, por exemplo, todo determinado procedimento que possa ser de fiscalização, etc. A violência mental ataca o psicológico do indivíduo, geralmente acompanhada da violência moral. Para exemplificar, há tal hipótese quando se discrimina alguém simplesmente por não concordar com a opinião da maioria. Já em sua forma espiritual, consiste basicamente em condenar a crença alheia como errada e tentar impor a sua própria para outra pessoa como a única certa, pois que tal fato eles consideram que a pessoa pode estar mais feliz na outra. O medo constante de sofrer tais conduz a uma menor qualidade de vida e ao enfraquecimento da sociedade como um todo. Todavia, é possível reverter tal situação aplicando a máxima de tratar os demais como devem ser tratados, pois assim como ninguém quer servir de tais violências, as pessoas evitarão submeter os outros a tais condutas, pois que pensarão como se estivessem em seu lugar e com o tempo o medo desaparecerá e a sociedade gozará de um estado de paz e tranquilidade. Vai lembrar que esses textos são meus, eu escrevi no caderno, basicamente, compus para este livro. E a questão também eu escrevo assim porque eu estou acostumado com essa estrutura, por isso que eu disse que vós podeis aprender a construir textos, basicamente. O texto visa mostrar a violência. Basicamente, esse comentário não tem a primeira parte são só os textos, e aqui eu repito os textos, comentários e as questões. O texto visa mostrar que a violência impera e predomina na sociedade. Para isso, elucida que há vários tipos de violência, além da física, tais como a mental e espiritual. Apresenta explicações acerca de tais violências. Segundo o texto, isso ocasiona um medo constante e um enfraquecimento da sociedade, pois as pessoas vivem com medo de ser vítimas de tais condutas. Para reverter tal quadro, o texto sugere a aplicação da máscara, trata os demais como quer te trate, pois assim como ninguém quer ser vítima, também não quererá ser agressor, pois colocar-se no lugar da vítima. Isso com o tempo parece desaparecer o medo e a sociedade estaria gozando de paz e tranquilidade. Assim, o texto expõe a problemática, suas consequências, das explicações de conceitos relevantes para a compreensão do problema e propor uma solução. Em outras palavras, o texto visa conhecer o leitor da existência do problema e adotar a solução proposta. Tipo, calma comentativo. Basicamente, aqui são primeiras questões e depois a resolução, né? Qual a mensagem conseguimos perceber? E aqui eu coloquei o meu exemplo de resposta. Consegui perceber que existem outras formas de violência além da física, e a sociedade, de um modo geral, é prejudicada pela violência, cujos efeitos são um medo constante e uma menor qualidade de vida. Percebi ainda como diferenciar a violência moral da espiritual e da mental. Basicamente, aqui a explicação você podeis continuar a ler no livro. E aqui já com as letras V e F e as explicações. Aqui o do choque temporal de pleia, né? Aqui a notícia. Essa notícia é importante ler porque é muito vista em concurso de notícias, né? Choque temporal. Desde a manhã de hoje é possível perceber anormalidades em toda a pleia. Alguns relatam haver aparecido coisas de quando este local era conhecido como Gales. Os governantes de Pleia informaram haver entrado em contato com os governantes de Gales para verificar uma possível solução. Fato este que prova o relato das populações locais de que os tempos estão em choque. Aqui em Pleia estamos no ano 3034. Descobrimos que em Gales é o ano 2056 e, como já sabemos, Gales é o passado de Pleia. Ainda não sabemos a causa, mas em vários locais de Pleia há distorções que levam a Gales e vice-versa. A orientação do momento é manter a calma e aguardar o parecer das autoridades. Além disso, é recomendável portar um documento de identificação para distinguir os habitantes de Gales e de Pleia, onde quer que estejam, e que mostrar em caso de necessidade. Essa edição especial possui circulação também em Gales. Correio de Pleia, 3 de novembro de 3034. Comentários.
Esta é uma notícia fictícia, todavia o importante aqui é analisar os elementos do gênero textual da notícia. Isso mesmo, gênero textual. Notícia é um gênero, está com uma carta de depoimento. Para contextualizar, Play Gás são localidades do meu livro, Floresta Dourada. Tal choque temporal aconteceu realmente no mundo do livro, posto que Lina vem de Gás, 2056, e o Arlo de Play, 2034. Assim, a notícia é verídica no universo tal livro. O livro narra a história dos personagens principais, mas não conta como os habitantes reagiram. Assim, essa notícia visa mostrar como os habitantes reagiram ao acontecimento. É uma forma de intertextualidade onde o texto faz referência ao conteúdo de outros textos. A notícia contém o título ou manchete, choque temporal, quando e o que ocorreu. Desde a manhã de hoje é possível perceber anormalidades em toda a pleia. Alguns relatos haverem aparecido coisas de quando esse local era conhecido como Gales. Como a notícia traz de um problema sério, coloca a atuação governamental diante do problema, bem como a confirmação se trata de um fato comprovado. Basicamente é esta parte que está aqui sublinhada. Os dados importantes acerca do problema, que ainda não se sabe a causa do problema, mas que pode ser observado em locais diversos, e a orientação de como proceder. Pelo texto, eu entendo que a orientação vem do governo, apenas foi passada pelo jornal. Informa que é uma edição especial devido à seriedade do problema, que a minha irmã escola em Pleia também circula em Gales. Nome do jornal, Correio de Pleia. Apesar de que em Gales, 392 de 2056, o jornal Correio de Pleia está localizado em Pleia. Basicamente, então, vai pela data de Pleia. E aqui o comentário, aqui eu falo que as notícias de jornais são mais comuns, interpretação de textos, E é difícil prever o conteúdo da notícia, mas geralmente é sobre o assunto relacionado com O texto 6, a intertextualidade, o sonho de Ávila e Lina, basicamente. Aqui é a interação da Lina, da Floresta Dourada, com a Ávila do Para Além do Universo. É bastante grande o comentário, porque senão há questões. Basicamente é mais para indicar a questão da produção. Quando há questões é que eu foco também na interpretação. Texto 7, poesia. Águas cheias de vida, vida esta que provém de ti. Has-me regalado teu amor, amor que me há dado vida. Nasci para estar contigo, pois tu me criaste para estar ao teu lado. Só assim consigo dar sentido à minha vida. És especial para mim. A bela garota que me sorri ao ver, encanta-me com a tua bela voz. Seja ao falar ou ao cantar, sinto-me como a flutuar no céu azul. És como uma brisa que me refresca a alma. Sou para ti e és para mim a verdadeira felicidade. Os comentários. Aqui é um exemplo de gênero poesia, como de costume é escrito em forma versificada. Algumas pessoas usam conceitos como estrofe, mas para simplificar chamarei apenas parágrafos e linhas. Cada parágrafo possui 4 linhas e o texto possui 4 parágrafos. Isso não é mera coincidência, pois geralmente uma poesia, os parágrafos possuem a mesma quantidade de linhas cada. Esta poesia é do tipo romântico, ou seja, do homem para a musa. A musa na poesia romântica é aquela mulher em que o escritor se inspira para escrever a poesia, por vezes ressaltando suas qualidades e ignorando seus defeitos. Em uma comparação grosseira, seria uma idolatria da musa. É interessante que essa musa for uma divindade feminina, uma santa ou humanitária espiritual em que a pessoa acredita e ama, a poesia romântica passa a entrar como uma oração. Há aquela intelectual contemplação. Basta observar os seguintes trechos. Nasci para estar contigo, pois tu me criaste para estar ao teu lado. Basicamente esta aqui. Água cheia de vida, vida essa provém de ti, amor que me há dado vida. As frases negreiras são interpretadas simbolicamente na poesia romântica. Significam basicamente o fato de ele amar a garota e ela também o amar em retorno. Faz com que sua vida seja mais feliz, de tal modo que acredita que ele está sempre ao lado da amada que criou aquela pessoa feliz, ou seja, transformando em alguém melhor. Já uma oração seria interpretada literalmente, chegando à conclusão de que a oração destina a ser uma deusa criadora, fonte de vida e que ela deu a vida ao orante através do amor, no sentido religioso, amar o próximo a ti mesmo. E que o orante foi uma criatura criada, que na verdade está basicamente essa explicação pulando aqui, E aqui o recurso interessante, água cheia de vida, vida essa provém de ti, has me regalado teu amor, amor que me ha dado vida, que eu falo desse recurso aqui. E aqui eu falo dos textos versificais que não são poesias, E aqui a questão, organizar informações constantes da poesia em uma... organizar informações constantes da poesia em tela de forma coerente no formato de um bilhete versificado destinado à garota amada. Basicamente, em tela é a poesia referida, E aqui, organizar a poesia em um texto. Basicamente, vós podeis ver o texto lá no livro, Aqui no o diário, aqui é o diário, basicamente aqui, e os comentários acerca do diário, As questões, aqui eu falo da colocação pronominal, e a questão da apócope, O é muito gentil e muito gentil, Aqui, o nome desse recurso é apócope, Apócope.
Instrutivo, basicamente o texto do quadro digital. Esse quadro digital é do livro de Leica, Planeta da Tecnologia, é o equipamento. Né? E aqui o texto publicitário, interessante. Esse texto também foi baseado no livro de Leica, né? Se vives no planeta Atlas, precisa conhecer a Escola Gama, tradição e excelência reconhecida em toda a dimensão 3 do universo Isla. A escola conta com uma biblioteca vasta de livros para pesquisa, a infraestrutura é propícia, bem como os professores capacitados. Nossos alunos reconhecem. Nas palavras de nossa aluna Lâmina, a Escola Gama proporciona-nos conhecimentos e experiências inimagináveis. Vem tu também conhecer a nossa escola. Comentários. Este é um texto publicitário, ou seja, uma propaganda, no caso é propaganda da Escola Gama. Um texto publicitário busca captar a atenção do público-alvo e tentar vender a sua ideia de modo que as pessoas se interessem. Basicamente aqui eu dou a explicação dos elementos aqui. E aqui é mais resumido o que é que precisa fazer para criar o anúncio. Primeiro, estabelece o público-alvo. Segundo, coloca as necessidades de conhecer teu produto, ou melhor, o introduz. Terceiro, mostra que é um produto reconhecido por sua qualidade, ou se for o caso, fala que é benéfico ou apresenta benefícios. Quarto, delineia alguns fatores que podem contribuir para reforçar a ideia da qualidade ou benefício do produto. Em outras palavras, tu vais expor algumas características do produto de modo que as pessoas acreditem na informação anterior acerca de sua qualidade. E quinto, mostra que os usuários e clientes aprovam. Sexto, colocas um depoimento de um usuário cliente satisfeito para provar que é verídica a informação sobre a qualidade do produto. Sétimo, convide os destinatários da mensagem publicitária a conhecer também o produto. Para isso, pode usar a pessoa do depoimento ou não. Mas é bom lembrar que, apesar de a publicidade ser destinada a um grande número de pessoas, o ideal é usar o singular do imperativo. Assim, cada pessoa deve ler ou ouvir a propaganda, vai ver que é para si individualmente, não apenas para a coletividade. É importante que a pessoa possa ser convencida a buscar mais informações sobre o produto. E aqui eu coloco para criar sobre um shampoo anti-caspa lá. E aqui é basicamente ela feita, né? Aqui. Criar uma propaganda para um shampoo anti-caspa com as seguintes informações: marca Atlas, embalagem 200 ml, preço R$6, reconhecimento de eficácia pela ABXA, Associação Brasileira de Shampoos Anti-Caspa, princípio ativo Avisla, que acelera a eliminação da caspa em 3 vezes. Né? E o cliente Leonardo está muito satisfeito com o produto por obter resultado satisfatório. Se sofre com problema de caspa, precisa conhecer o shampoo de caspa Alas. Com seu princípio ativo Ávila, que acelera a eliminação de caspa em até 3 vezes, o shampoo de caspa Alas obteve reconhecimento de eficácia pela ABXA. Sua embalagem de 200 ml custa apenas R$3. Nossos clientes recomendam. Nas palavras de Leonardo, um dos nossos clientes. O shampoo de caspa Alas para obter resultados satisfatórios. Estou muito satisfeito com o produto. Agora falta tu. Experimenta também o shampoo de caspa Alas e venha a ser um dos nossos clientes satisfeitos. Basicamente eu separei aqui deste, porque aqui é o depoimento de Leonardo e esse aqui já é do autor do anúncio. E as reticências podem exemplificar que são vários clientes que recomendam. E aqui é o... shampoo escreve com X, hein? Porque shampoo do outro jeito é inglês e slide é dessa forma também. O depoimento, né? E a questão do depoimento. Aqui a questão é um caso hipotético, é um caso gigante aqui, né? E a resposta eu já dou logo aqui, né? Que também é grande. Este caso aqui é muito interessante. Ele conta lá de uma doença chamada sálcias, de um medicamento chamado Vialis, que é para estabilizar as pessoas, é causado pela debilidade de vitaminas, um componente encontrado na Amazônia. E é interessante, eu convido vos a ler. Informações adicionais. Uma dica para a produção de texto com qualidade é procurar um local em que possa estar tranquilo e terminar de escrever a caneta. É sempre mais fácil escrever a caneta, produzir os textos, uma vez que o cérebro concentra-se melhor. Em uma prova de certame, não se destacar, mas com o treino para manter a serenidade e criar bons textos para provas discursivas.
Já quanto à interpretação, como já falei, você queria produzir textos. Em outras palavras, se tu sabe produzir um texto semelhante para interpretar, é mais fácil saber do que o autor está tentando passar quando o escreveu. Também sugiro treinar a escrever estilos mais diversos, bem como ler livros. A questão do conhecimento da gramática. E aqui são os livros com relação aos textos em que foram inspirados. Like, Planeta Tecnologia, Para Além do Universo, Floresta Dourada, né? E aqui os livros que eu tenho na parte de estudos, né? E lembrando que a interpretação de texto é algo bem complexo, de certa forma. Então, não é para testar com interpretar mal um texto em prova, né? Porque os próprios professores de gabaritos extraoficiais, eles divergem. E quando for fazer a redação em concurso, procurar manter a calma. Pode optar por fazer um rascunho antes ou não. Detalhe, eu nunca faço rascunho pelo simples fato de que eu consigo manter maior a calma quando eu estou produzindo o texto original do que quando está copiando, né? Aqui basicamente está escrito aqui, né? É importante não escrever fora da margem, né? Porque deixa ganhar os pontos de estrutura e só se recorda do conteúdo do texto. Se perder só na estrutura, não pode recorrer, né? E usar a folha de rascunho para escrever, basicamente, elementos que podem ajudar. A questão de revisar o texto depois, ortografia, utilizar as palavras que se sabe, não tentar as palavras que não sabe, há vários sinônimos, evitar repetições desnecessárias, né? E para usar siglas aqui primeiro, dizer o nome por extenso da sigla, né? E estes livros aqui são os que eu vos recomendo, a questão os Sonetos, do Camões e os Lusíadas. São 2 livros em versos e bastante bons para aprender português, né? E eu costumo ler os livros do William Shakespeare também, alguns em inglês, outros da Martin Claret, né? E os Esclarecimentos. Este é apenas um livro introdutório básico, não há como objetivo tratar de todo o conteúdo relacionado à produção e interpretação de textos. Apenas visa dar uma introdução básica para que o leitor possa orientar-se e decidir qual rumo seguir. Para a produção e interpretação de texto é como uma longa aventura, em que cada um decide o destino e o caminho que quer trilhar para lá chegar. Assim, desejo a todos os leitores sucesso em vossa aventura de produção e interpretação textual. Aqui eu falo sobre mim, William Menezes Freitas, escritor no KDP. E aqui eu falo que publiquei mais de 50 listas, que é o 51, né? Já tenho o 52, eu estou fazendo o 53, né? Aqui mostrando, eu creio que a imagem dá para ler aqui, o blog Nirvana Connection, blogspot.com. Podeis ver no meu LinkedIn, que é o meu nome, os skills, tudo. E aqui o índice. Agora voltando um pouco mais lá para trás, aquele caso lá da questão do último texto é muito interessante para vós ver. Basicamente aqui eu voltei para este aqui, O Sonho de Avelina, que é bastante interessante, eu gostei bastante desse texto. As duas respondem em uníssono, são muito semelhantes, eu já peguei aqui uma parte já avançada. Que regalo maravilhoso havemos encontrado em sonho. Após, Ávila e Lina conversam enquanto caminham pelo bosque. Depois de um largo passeio, as duas despedem-se e combinam encontrar-se em sonho outras vezes. Ávila atravessa novamente a janela, tornando assim para seu sonho inverso Morbidala. Ambas acordam e sentem-se imensamente felizes. Imensamente é como se fosse muito. As pessoas falam, eu gostei imenso, eu gostei muito, basicamente. Este foi o primeiro de muitos encontros em sonho de uma bela amizade eternamente. Ou seja, falta o encontro está todo aqui, hein? Lembrando que no começo vai ler esse texto, mas somente para ler depois que for construir a explicação. E eu digo que o texto sim que é uma forma de textualidade, só que neste é explícito, onde tem o chamado crossover, né? E que esta história ocorre ao final das histórias das duas séries, né? Dos 2 livros. E aqui eu coloco. A explicação parece estar maior que o texto, praticamente, né? Aqui. E é um recurso muito bom para escritores e personagens de uma história publicada, serve para incentivar o fã de cada uma das histórias a conhecer outra história. A outra história e também atende ao desejo dos fãs das duas histórias, ver seus personagens favoritos juntos interagindo entre si. Este terceiro eu criei mais para a questão da produção, basicamente. Então, voltando aqui, outra coisa interessante aqui, além do que contém vários textos inspirados nos universos ficcionais dos meus livros, e esta questão aqui. Olha. Aqui eu coloco o fim hipotético do caso, só depois dos depoimentos, que são gigantes aqui, cada uma das partes, no caso, vai depor, né?
Muito interessante esse caso, para ilustrar como se faz textos. Então, aqui este é o livro, Manual de Produção e Interpretação de Textos. Está disponível em paperback, né, cartácio, tapa branca, livro impresso, basicamente como eles querem chamar. E disponível também em digital, no Kindle. Caso vós leiais no Kindle, basicamente não há muita diferença na formatação aqui. Basicamente, a diferença na formatação do Kindle para a formatação do paperback é que no Kindle esses links, esses index é clicável e no paperback não. Basicamente, essa é a diferença maior. Muitas graças por haver assistido o vídeo. Eu estou, de momento, a produzir o livro Universo em Cuentos, né? Estou a produzir o livro ainda. E este aqui faz parte dos livros didáticos também que eu estou a fazer. Eu tenho livros de coletânea de orações, livros de espiritualidade, livros de história, né? Romance infantil, basicamente, e livros didáticos lá. E tem o blog Conexão com o Interior, innerdivineconnection.blogspot.com. Muitas graças por haver assistido e espero que possa haver gostado deste vídeo e do blog e também muito agradecido a todos que leram o livro e todos que irão ler e simplesmente deixar as graças por haver prestigiado com a tua atenção ou graças a vós por haver privilegiado-me com vossa atenção. Bye.